Olá pessoal, tudo bem? Então essa é uma aula destinada aos estudantes de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa aula eu vou mostrar o que é uma bacia hidrográfica e como delimitar uma bacia hidrográfica utilizando dados de cartas topográficas. É um procedimento analógico que eu vou fazer aqui, manual, de tal modo que o aluno que assistir essa aula vai ter condições de raciocinar, sobre o processo de delimitação de bacias hidrográficas, tão comumente feito de maneira automática. Então, nessa aula, vocês vão ter as bases do raciocínio para conseguir compreender a importância e o funcionamento das bacias hidrográficas para atuar como engenheiros florestais no futuro no mercado de trabalho. Bom, dentro do contexto da disciplina de Geoprocessamento e SIG, esse conteúdo se aplica exatamente nessa porção aqui da disciplina, na qual nós vamos mostrar algumas aplicações dos sistemas de informações geográficas para o gerenciamento dos recursos naturais. E a bacia hidrográfica, como uma unidade da paisagem importante para as análises que a gente faz sobre a paisagem, ela vai se destacar aí como um dos principais elementos para a atuação do engenheiro florestal quando ele for trabalhar com o meio ambiente. É uma unidade territorial, uma unidade da paisagem extremamente importante e relevante para os estudos ambientais. Bom, então vamos lá. O que é uma bacia hidrográfica? A gente tem que pensar primeiro o que é uma bacia hidrográfica para depois conseguir delimitar ela no espaço, utilizando as cartas topográficas. Então uma definição bastante completa e interessante da bacia hidrográfica vem do dicionário geológico e geomorfológico. Para eles, no dicionário geológico e geomorfológico, a bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Nas depressões longitudinais, nas áreas que existem depressão, se verifica concentração da água. Depressão longitudinal no caminho que o rio faz. É longitudinal ao caminho que o rio faz. Esse é o caminho que o rio faz, a depressão longitudinal. Se verifica concentração das águas das chuvas, isto é, do lençol de escoamento superficial, lençol de água. Então, a água vai escoando superficialmente nessas áreas mais baixas, que são as áreas de depressões longitudinais, formando então os cursos d'água. Esse lençol de escoamento superficial, são os rios, são os cursos d'água que a gente conhece, são os rios. A noção de bacia hidrográfica aqui, obriga naturalmente a existência de cabeceiras, são as áreas mais altas, onde nascem os rios. Então, onde nasce o rio é a cabeceira do rio, ou nascentes. Existem também os divisores de água. Os divisores de água são as áreas mais altas, onde a chuva cai aqui, se existe uma área, um divisor de água, quer dizer que existe um topo aqui, de tal modo que quando a água da chuva cai, ela vai escorrer para um lado ou escorrer para o outro lado, para uma vertente ou para uma outra vertente. Então, esse morro aqui é um divisor de água. Então, os divisores de água são esses elementos na paisagem que delimitam a bacia hidrográfica. Então, nós temos os divisores de água, os cursos d'água principal, os afluentes, subafluentes, enfim. Então, essa é uma área, uma região. Então, existe uma figura aqui para mostrar para vocês o que é uma bacia hidrográfica de fato. Então, aqui, essas áreas mais altas, imagine realmente uma bacia, uma bacia na qual essa aba da bacia aqui vai funcionar como se fosse o divisor de água. Então, esses divisores de água, eles concentram todo o fluxo de água, todo o fluxo de água que cai aqui dentro, próximo a essas zonas mais altas, todo esse fluxo de água ele escorre para essa depressão, interna na bacia hidrográfica, as áreas mais baixas. Então eu tenho aqui a zona mais alta, a água bate, escorre para a zona mais baixa e eu formo assim uma bacia hidrográfica. Então a dinâmica da água dentro de uma bacia hidrográfica é bastante particular, ela não tem interação com outra bacia hidrográfica a não ser quando os rios se encontram. Então tem alguns elementos importantes aqui que é necessário destacar para que vocês entendam. Então, quando a gente fala nascente, a nascente é uma região onde nasce o rio. O rio nasce aqui na cabeceira, nas cabeceiras, nas regiões mais altas, pode ver que sempre próximo aos morros. Essa região mais alta, essa porção inicial dos rios aqui, nós chamamos de montante. Quando
nós falamos, né, dessas porções finais aqui dos rios, ó, essas porções finais, nós estamos falando das jusantes, né? Quando eu falo da jusante desse rio aqui, eu estou falando de toda essa bacia, né? A jusante dessa bacia, né? A zona final. Quando eu falo a jusante essa subbacia aqui, seria um pedacinho, né? Seria a confluência dessa subbacia com esse rio principal aqui maior, né? Então, esse termo, né, jusante, né, é o contrário de montante, né? Seria o inverso de montante, o antônimo. Nós também utilizamos aí, para explicar, né, a zona final, a área final do rio, nós utilizamos também o termo exultório, né? O mais conhecido por vocês, claro, é foz, né, o termo foz, né? Então, esses são termos comuns aí a gente utilizar. Outros termos interessantes para a gente aprender seria o rio principal, o leito principal. O rio principal seria esse rio maior aqui, aquele que recebe todos os outros riozinhos, todos os outros cursos d'águas menores aqui da bacia hidrográfica, né? Seria o canal mais longo, mais comprido aí da bacia hidrográfica, né? E é o canal de ordem mais importante dentro da bacia hidrográfica. Ele vai receber todos os fluxos de água, né? Todos os fluxos de água que se concentram vão se concentrar nele no final, e aí sim a gente vai ter o leito principal, que seria aonde a água corre, o leito principal, né? Que a água corre nessa bacia hidrográfica. Geralmente são as áreas mais baixas mesmo, né? Que vão receber esse fluxo de água. Nós temos também termos interessantes aqui, que são os rios tributários e afluentes, né? Então, sabendo qual é o meu rio principal, né, dessa bacia hidrográfica, eu posso conhecer quais são os tributários, que são esses rios que descarregam, né, o seu fluxo de água nesse rio principal, nesse rio mais importante. Então, esses rios são os rios tributários, rios afluentes, né? A bacia hidrográfica, né, ela é uma unidade da paisagem, né, que a gente pode tratar em múltiplas escalas. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, né, eu posso ter uma subbacia hidrográfica. Então, dentro dessa bacia hidrográfica maior aqui, ó, formada por esses divisores de água e esse rio principal e seus afluentes, né, eu posso ter subbacias, por exemplo, essa subbacia menor aqui, ó. Então eu tenho aqui também divisores de água em volta dela, né, que vão fazer com que o fluxo de água se concentre numa região mais baixa, formando o leito principal dessa subbacia, dessa bacia maior. Então eu posso trabalhar em várias escalas com as bacias hidrográficas, né? Outro termo interessante seriam os limites da bacia ou divisores de água, né? Como eu já expliquei para vocês, são essas regiões mais altas aqui, ó, nas quais quando a chuva cai, né, por exemplo, quando a chuva cai, parte dessa água vai escorrer aqui por uma outra bacia hidrográfica, né, uma outra bacia hidrográfica nessa vertente, e parte da água vai correr para essa outra parte da vertente aqui, ó, que vai cair dentro dessa bacia hidrográfica delimitada por esses divisores de água. Então todo o fluxo que cai, né, nessa região vai escoar aqui, ó, para o rio principal, para o leito do rio principal, né? Então esse é o destino principal da água dentro da bacia hidrográfica, né, delimitada pelos seus divisores de água. Outro termo interessante quando vai estudar bacias hidrográficas é a confluência. A confluência de rios, por exemplo, é quando dois rios se encontram, né? Então, aqui, ó, eu tenho na confluência dos rios, né, dessas subbacias, eu tenho a criação de canais com ordem mais importante, né, pensando na classificação de Strahler, né? Então, eu posso ter canais que vão acumular mais fluxo de água, né, conforme eles vão se juntando, vai se formando rios de ordem superior. Bom, existe também o conceito de vale, fundo de vale, né? Então, onde o fluxo, né, a área mais baixa, né, onde o fluxo de água, né, principal aí acontece, né, nós chamamos de vale ou fundo de vale, né? Então, aqui seria o fundo desse vale, né, desse vale maior aqui, ó. Então, vale, né, essa região aqui, ó, é um vale, né? Ó, essa região aqui seria o vale, né? Então, aqui a parte mais baixa dessa bacia hidrográfica aqui, ó. Se eu pegasse aqui um transecto, né? Se eu pegasse aqui um transecto, essa região aqui, ó, mais baixa, seria o fundo do vale, né? Então, se eu tenho um vale, eu tenho o fundo do vale nessa região mais baixa. Então, esses são conceitos importantes aí para a gente conseguir entender, compreender
o que é uma bacia hidrográfica. Uma coisa importante para a gente conseguir delimitar as bacias hidrográficas, né, com a utilização das cartas topográficas, é conseguir entender, né, como que a gente pode enxergar esses elementos, né, com as cartas topográficas. Então são três elementos importantes para a gente conseguir delimitar as bacias hidrográficas. Primeiro é conseguir entender o que é uma curva de nível, né? A curva de nível é uma isolinha cujos valores, né, representam a variação da altitude no terreno. Então eu tenho aqui as isolinhas, né? E nessa isolinha, sobre toda essa isolinha aqui, eu tenho valores de altitude que são iguais. Então, na representação aqui do perfil, né? Quando eu estou andando sobre a mesma linha, né? Eu estou andando sobre uma mesma altitude, né? Então, quando eu pego esse relevo aqui e represento ele, né? Vamos pensar ele aqui em 3D, né? Quando eu coloco ele aqui para cima, né? Eu consigo, né, representar, né, como se fosse um transecto na superfície, né? E essa borda desse transecto aí na superfície, né, esse recorte na superfície, né, ele vai formar a curva de nível. Então, a curva de nível vai representar o relevo fielmente. Nós temos também nas cartas topográficas os pontos cotados, né, que são pontos isolados que a gente conhece as altitudes. Com esses pontos, né, geralmente eu conheço altitudes de morros aqui mais altos, né, as partes mais altas dos morros, né, os cumes, né. Então eu consigo delimitar quais são as áreas mais altas, né, e claro, conhecendo também a topografia com as curvas de nível, eu consigo delimitar onde estão os divisores de água. Mas para facilitar a vida, uma terceira e extremamente importante feição para a gente conseguir delimitar uma bacia hidrográfica, é claro, é a drenagem, né, são os caminhos que a água percorre. Então, conhecendo as três feições na carta topográfica, conseguindo identificar elas, fica muito mais fácil a gente conseguir delimitar uma bacia hidrográfica. Bom, então, em posse dessas informações, né, é importante a gente conseguir observar também que como que ocorre, né, a interação das curvas de nível, né, a representação do relevo com a representação da drenagem nas cartas topográficas. Como que a drenagem ocorre na vida real e como que elas estão representadas nas cartas topográficas. Tem alguns gatilhos aqui que são interessantes, que podem facilitar a vida de quem quer fazer esse processo de delimitação das bacias hidrográficas. Bom, para começar, basta compreender que, é claro, os rios vão acontecer nas partes mais baixas. O acúmulo de água, o fluxo de água vai acontecer nessas regiões mais baixas, no fundo de vale. Bom, sabendo disso, existem algumas formas, né? A curva de nível ela vai formar, né? Vai fazer algumas formas que nós já conseguimos identificar visualmente para saber se existe ali um fundo de vale, né? Se existe ali uma área em que a água vai acumular. Bom, visualmente a gente consegue analisar. Geralmente, quando a gente tem aqui um curso d'água, olha só, a gente consegue observar, né, esse curso d'água e o cruzamento com a curva de nível aqui, ó. Essas curvas de nível aqui vão formar o V, esse Vzinho aqui. Então, quando existe o biquinho ali na curva de nível, né, a gente consegue imaginar que vai ter algum tipo de drenagem ali, certo? Observando as cotas também, né, os valores de altitude das curvas de nível. Outra coisa interessante é que as confluências, né, dos rios, né, se eu tenho o Vzinho aqui, olha só, eu tenho um Vzinho, passo uma drenagem. Eu tenho um outro Vzinho aqui, passo outra drenagem. Quando forma-se um V, a curva de nível, um M, desculpa, quando forma um M, a curva de nível, né, deixa eu apagar. Quando a curva de nível forma um M, né, ó, como você pode ver aqui, ó, quando a curva de nível forma um M, né, eu tenho a confluência de dois rios. Né? Então eu tenho a união de dois rios aqui, ó, a drenagem representada. Né? Então eu consigo observar esse padrão nas cartas topográficas. Outra coisa interessante é que quando as curvas de nível formam um U, né, como aqui, ó, forma esse U, onde eu estou grifando, nós temos regiões que são mais altas. É como se eu tivesse um relevo, né? Se eu tenho um relevo aqui em U, ó, assim, ó, se a curva de nível está fazendo esse U, provavelmente o relevo é mais alto, né? Ele tem estado de elevação nessas áreas, né? E a base do U aponta direto para o pé da elevação. Ou seja, se eu tenho uma curva de nível que está assim,
eu tenho uma região mais alta aqui, nessa região, e uma região mais baixa aqui na frente, onde estão meus dedos. Então, essa é uma possibilidade, né, também de interpretação da representação do relevo em comunhão com a drenagem nas cartas topográficas. E aí, gente, para a gente conseguir delimitar uma bacia hidrográfica numa carta topográfica, existe um processo bastante simples, né? Mas que vai demandar a atenção de vocês no momento que estiverem fazendo a delimitação. Esse processo consiste aí em 5 passos, basicamente. Então, basicamente o que você vai fazer primeiro é encontrar o rio que te interessa, né? Então, eu encontrei aqui, né, nesse exemplo, né, um rio que me interessa, olha só. Esse é o rio que me interessa, né? Eu quero fazer a delimitação da bacia hidrográfica desse rio, né? Então você pode encontrar pelo nome, você pode encontrar pela área de estudo que você vai trabalhar, né, para saber em qual bacia hidrográfica a tua cidade, né, a tua área de estudo está, enfim. Então existe uma série de procedimentos de lógicas, né, para a gente estabelecer qual é o rio de interesse, né? Nesse caso aqui eu peguei qualquer rio, né, porque qualquer rio para a gente fazer como exemplo. Bom, a ideia é bastante simples, olha só. Para eu delimitar o rio na carta topográfica, é só eu colocar aqui, ó, manualmente, né? Você pode fazer com o computador, você pode usar aí os editores de imagem, enfim. E pode fazer também direto no QGIS, fazendo a vetorização desses elementos, que vai ser o exercício que eu vou pedir para vocês. É só você colocar o lápis aqui, ó, onde o rio termina, né? Ou seja, na confluência desse rio maior aqui com um outro rio, né? Uma bacia hidrográfica, um rio de uma bacia hidrográfica muito mais ampla, né? Na qual essa daqui é uma subbacia. Então, se esse rio descarregar a sua água, a sua drenagem, né? O seu volume de água em outro rio, né? Basta você ver onde ele está fazendo a confluência, que vai ser o ponto final, o exultório da sua bacia. Colocando o ponto do lápis em cima desse elemento, né, daqui do final do rio, você já vai conseguir estabelecer o início e o final da sua delimitação da bacia. Extremamente importante. E aí, pessoal, vocês podem... eu vou mudar a cor da caneta e vocês podem fazer, depois disso, né, a vetorização de toda a sua drenagem aí. Então você vai desenhar todos os rios, né? Todos os rios, como eu estou fazendo aqui, ó, estou passando o mouse aqui em cima, estou desenhando toda a drenagem aqui do rio, né? Desenho todos os rios e aí sim eu vou conseguir ter, né, uma impressão melhor, né, de até onde essa minha bacia hidrográfica vai, né? Até onde os rios vão começar, né? Eu vou conseguir saber pelo menos aí onde estão próximos aí os meus divisores de água, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estou vetorizando, desenhando os rios aqui, né? Na minha imagem, no meu computador, eu estou desenhando os rios. E aí sim eu consigo, né, observar, né? Eu consigo observar até onde vai os meus rios, né? Sabendo que os rios não vão cruzar nunca, né? Um divisor de água, um rio nunca vai subir um morro e passar para o outro lado, né? Isso aí é possível acontecer, né? Ele nunca vai conseguir fazer isso, né? Ou seja, nesse divisor de água aqui, ó, eu vou ter uma bacia hidrográfica para essa outra região e é uma bacia hidrográfica aqui, ó, que é a minha bacia hidrográfica que eu quero trabalhar, né? Em volta desses canais, né, o que você pode fazer? De todos esses canais, você pode marcar com um X você pode marcar com um ponto ou com X, né? Fazer lá, se for fazer o processo diretamente no QGIS, marque com pontos, né? Com linhas você marca aqui você vetoriza a drenagem, com pontos você vetoriza as nascentes, né? Lembrando-se que a topologia aqui é extremamente importante, né? Se você for fazer isso direto no SIG, né? Aonde a nascente vai estar tem que ser exatamente no ponto em que a linha, né, da drenagem vai começar, né? Porque não existe uma nascente deslocada da própria drenagem, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou marcar com um X no desenho, né? Para eu saber onde estão as nascentes, olha só. Eu marcando as nascentes, né, vai também facilitar a visualização, né, de onde estão os meus divisores de água, né? Eu vou fazer uma bolinha aqui para ser mais rápida, né? Eu vou conseguir saber onde estão aí os divisores de água mais facilmente. Eu já sei mais ou menos, né? Olhando para essa figura, né? Na hora que você delimitou os rios e as nascentes, você já vai começar a ter uma noção do formato da sua bacia hidrográfica, né? Ele não vai ter como fugir muito do formato do que
do que você está observando, ocupar essa área que os rios e as nascentes estão que você está observando aí na tela. E aí em volta desses canais aqui, né, você vai começar a achar os pontos mais altos, né? Então, por exemplo, olha só, a curva de nível aqui faz um Uzinho, né? Se eu começar a delimitar a bacia hidrográfica nessa região aqui, ó, eu vou chegar, né, no entendimento de que, olha o Uzinho que eu estava falando, que vai representar as elevações, né? Eu vou ter que achar as áreas mais altas, né? Então, qual que é a área mais alta? Provavelmente aqui nessa região é uma área mais alta, né? Um topo de morro, né? Aqui nessa outra região também tem um topo de morro, né? Nessa outra região também tem um topo de morro, né? Aqui a curva de nível fecha, ela é bem pequena, está dentro dessas outras curvas de nível, né? Aqui eu tenho um topo de morro, aqui eu tenho um topo de morro. Olha só que interessante, eu já tenho aqui mais ou menos, né, onde eu vou passar o meu, delimitar o meu divisor de água aqui, né, os divisores de água dessa bacia. Então eu vou começar aqui do exultório, vou percorrendo, onde a curva de nível faz Uzinho eu tenho elevação, faz Uzinho eu tenho elevação. Aí eu chego aqui, eu vou buscar o ponto mais alto, né? Vou passar aqui, ó, buscando as elevações, vou buscar aqui essa próxima elevação, ponto mais alto. Vou buscar o próximo ponto mais alto também, sempre lembrando que eu não posso cruzar com os rios aqui que estão no outro lado da bacia, né? Porque aqui vai ser uma outra bacia hidrográfica, essas regiões aqui do outro lado, né? Então tem sempre que lembrar que a minha bacia está aqui dentro desse limite, né? Então vou buscar aqui o outro ponto mais alto, sempre me atentando aqui para os outros rios aqui em volta, ó, que não fazem parte dessa bacia, né? Vou buscar os pontos mais altos aqui. Busquei. E agora, né, onde a curva vai fazendo um Vzinho ou Uzinho de novo, eu sei que é a elevação. A base desse Uzinho aqui está apontando para a região mais baixa, né? Então, na hora que eu chego aqui, eu consegui delimitar a minha bacia hidrográfica. E aí sim, eu vou conseguir fazer o processo de fechar, né, esse polígono com a bacia hidrográfica. Certo? Então, esse é um exemplo bem elementar aqui de como fazer esse processo de delimitação de bacias hidrográficas. Então, agora o que a gente vai fazer é esse mesmo processo dentro do QGIS. Só que nós vamos utilizar, para fazer a representação, linhas para representar as drenagens, né? Pontos para representar as nascentes e um polígono para representar a bacia hidrográfica. Tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês no QGIS como fazer isso. Oi pessoal, tudo bem? Então, esse daqui vai ser a continuação do exercício e é o que eu espero que vocês façam com o exercício de vocês. Eu quero que vocês vetorizem toda uma bacia hidrográfica, né, e toda a drenagem de uma bacia hidrográfica, que eu vou definir aqui com vocês, e vou querer que vocês vetorizem não só o contorno da bacia hidrográfica, mas a drenagem e as nascentes, que aí a gente vai usar esses vetores para o próximo exercício, tá bom? De todo modo, eu preparei uma pasta para vocês, e nessa pasta, eu vou mostrar aqui, a gente tem todos os vetores que eu vou mostrar, né, para que vocês consigam reproduzir pelo menos aquilo que eu estou falando. Então tentem fazer, tá? Tentem fazer por vocês, olhando também o que eu fiz aqui, essa delimitação que eu fiz, né, inicial, e tentem fazer vocês também. O exercício de vocês vai ser fazer para uma outra bacia, né, aplicada a uma outra região que vocês quiserem, né, mas aqui eu já deixei o exemplo pronto para vocês, o exemplo que eu vou fazer aqui no vídeo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu já coloquei a carta topográfica georreferenciada, né, nesse exercício, nessa pasta aí para vocês, né? Então, eu tenho aqui a carta topográfica, eu vou adicionar essa carta topográfica aqui na minha base de dados do QGIS. Ela já está georreferenciada, né? Então, estou fornecendo ela para vocês, certo? Então, eu vou clicar aqui em cima do meu documento, vou trazer aqui para o QGIS, olha só, segurando ele, solto aqui no menu camadas, pronto, acabou, a carta topográfica está aqui, certo? Então, eu quero descobrir um rio de interesse. Eu peguei um rio aqui aleatório, né? E eu coloquei aqui nessa mesma pasta, né? Eu coloquei aqui o ponto da foz desse rio, tá? Então, eu vou levar lá o arquivo .shp, sempre esse arquivo .shp, que é o arquivo
shapefile, né, que vai conectar esses outros todos aqui, é ele que nós colocamos aqui dentro do SIG, né? Então, vamos lá, eu vou colocar dentro do QGIS aqui, arrastei para dentro aqui, ó, o ponto da foz. Então, eu sei que o ponto está aqui. Para eu chegar nesse ponto, ó, eu vou dar um zoom na camada. Eu venho com o botão direito e aproximo da minha camada ponta. Ele veio para o centro da tela. Olha só, ele veio aqui para o centro da tela. Se eu der um zoom lá com a barra de rolagem, né, eu vou ver aqui onde está o ponto da foz do meu rio. Né? Eu quero trabalhar com esse rio aqui que é menor, ó, do que esse rio das onças. Ó. Esse rio das onças aqui é o que eu gostaria que vocês fizessem no exercício. Ou seja, vetorizem esse rio das onças aqui. Né? Depois faça aí para a sua área de estudo, mas tentem fazer primeiro para esse rio das onças aqui, que vocês vão delimitar a bacia hidrográfica dele. Essa bacia que eu peguei de exemplo, né, que é um rio aqui que faz confluência com esse rio das onças, né, ou seja, ele vai chegar no rio das onças. Ele é um rio menor, é uma bacia menor, é uma subbacia do rio das onças, tá bom? Então, delimitem a bacia do rio das onças, que vai ter parte dessa bacia aqui que nós estamos delimitando, certo? Então é isso. Então essa aqui vai ser o ponto da foz, né, do rio, né? Deixa eu colocar aqui numa simbologia mais adequada para ver. Então eu venho aqui com o botão direito, propriedades, né, para ver esse ponto melhor aqui, ó. Eu venho aqui, ó, clico nesse marcador simples e posso aumentar o tamanho desse marcador, ó. Vou deixar ele com o tamanho 4 e vou colocar um vermelho ali para a gente conseguir enxergar direitinho. Olha só, ele apareceu aqui, ó, mais, né? Então tá aqui. Eu quero vetorizar esses rios aqui. Como é que eu faço para fazer a vetorização? Então, primeiro, vamos adotar aqui, ó. Deixa eu abrir um arquivo do bloco de notas, né? Aqui, para fazer algumas anotações para vocês. Abrindo o arquivo de bloco de notas, né? Então nós vamos utilizar aqui na vetorização. O que nós vamos utilizar? Né? Linhas para os rios, né? Rios, cursos d'água, enfim, em geral. Nós vamos usar pontos para as nascentes, ó. Então pontos, deixa eu digitar certo aqui, pontos, né? Vai ser pontos para as nascentes. Deixa eu apagar mais um aqui, nascentes. E o polígono, né? A geometria do polígono, como nós já vimos nas outras aulas, nós vamos fazer a bacia hidrográfica, né? A delimitação da própria bacia. Tá? Então, essas geometrias aqui elas vão ser bastante úteis para a gente nos próximos exercícios, né? Que a gente vai fazer as APPs desses rios, enfim, vai traçar aí as áreas de preservação permanente, né? Vai calcular automaticamente fazendo operações com vetores. Tá? Então, adote esses critérios aqui iniciais para fazer a vetorização e vamos lá, vamos fazer aqui no QGIS. Tá? Para eu conseguir fazer a vetorização, vamos começar lá usando aquela técnica, né, que eu estava descrevendo para vocês. Né? Então, o primeiro item é colocar aqui o lápis, né, em cima da foz do rio, né, seu rio de interesse. Então eu já defini meu rio de interesse, já sei onde é a foz dele. Né? Então agora o meu objetivo, né, seria traçar toda a drenagem relativa a esse rio. Então eu vou abrir aqui um vetor, né, vou mostrar para vocês como abrir esse vetor, né, de linhas, né, para eu vetorizar a drenagem. Eu venho aqui em camada, criar nova camada, nova camada shapefile. Tá? É importante você se atentar para alguns itens aqui, por exemplo, ó, eu sei que o SRC, né, da minha camada é esse 29192. Então, a minha nova camada vai ter que estar no mesmo SRC. Se ele não tiver aqui, ó, nessa aba sua, vem aqui e procura, ó, aqui nesse item e procura, ó, digita aqui no filtro 29192, né, ó, e vai aparecer aqui, ó, UTM 22 Sul, né, que vai ser a região dessa carta topográfica aqui. Tá? Então, eu já defini aqui qual vai ser o SRC da minha camada nova, né, de linhas que eu vou fazer. Então, eu venho aqui e defino a geometria, né, tipo de geometria como linha. Nesses 3 pontinhos aqui em cima, no QGIS, eu vou definir qual é o nome do arquivo e qual é a pasta que eu vou salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo e vou chamar de rios aqui. Tá? Então, eu chamo de rios os vetores dos rios. Certo?
Na hora que eu der um OK, vocês vão ver, ó, vai surgir aqui, ó, o vetor de linha aqui, ó, vai surgir o desenho de uma linha aqui. Então, pessoal, para eu começar a fazer a vetorização, né, pegar esse vetor de linha aqui e começar a desenhar aqui na tela, né, basta fazer o quê? Eu venho aqui com o botão direito em cima dele, que eu acabei de criar, né, e alterno a edição. Nesse momento, o QGIS entende que você vai começar a editar essa camada. Nesse momento, ele vai começar a entender que você vai editar essa camada. Então, fica mais fácil, né, para você conseguir inserir os elementos. Se você não tiver as ferramentas que eu vou usar agora, vem aqui, ó, com o botão direito aqui no meio do nada aqui do QGIS, nessa região aqui, né, e habilite aí a ferramenta de digitalização avançada e de digitalizar. Tá? Então, e a ferramenta de aderência também. Então, são essas 3 ferramentas aqui, né, que vocês vão utilizar para fazer a vetorização. Tá? Então, digitalização avançada, digitalizar e ferramentas de aderência. Tá? Essa ferramenta de digitalização, né, vai ser essa daqui, ó, adicionar linha. Ó, tá vendo? Ó, um vetorzinho com um asterisco aqui. Né? E se você até agora ainda não viu aonde está aqui o seu item de camadas, aqui, ó, essa janela aqui, camadas, né, você pode vir aqui em exibir painéis, né, e vem aqui camadas. Né? Se eu apagar aqui, ó, apagou ali também. Né? Então, se eu voltar, ó, aqui em painéis, camadas, ele vai habilitar de novo aqui. Então, beleza? Para começar a fazer a edição, já está pronto aqui. Ó, agora é só achar a ferramenta, né, aqui de adicionar a linha. Tá? Então, se eu clicar aqui no adicionar a linha, eu consigo fazer... vai surgir o alvozinho aqui. Na hora que eu começar a clicar aqui no mapa, vai começar a desenhar a linha. Mais importante, pessoal, é você também ter habilitado aí essa ferramenta de aderência. Né? Essa ferramenta de aderência, que vai aparecer com essa ferradurinha aqui, né? Ela vai permitir com que a gente faça a topologia correta, a conexão correta, né, dessas linhas e pontos, enfim, da área. Né? Ou seja, aqui é exatamente a foz do rio. Né? Eu quero que o meu rio termine exatamente aqui. Né? Não quero que ele termine um pouquinho mais para o lado, né? Aqui para o lado. Né? Enfim, você vai reparando enquanto eu vou dando zoom, né, ele vai aumentando o detalhamento. Se eu vetorizasse aqui minha camada dessa forma, eu poderia começar num ponto errado, onde não é o ponto final do meu rio. Então, eu quero que ele comece exatamente aqui, ó, né, onde a foz ocorre. Né? Então, para eu fazer isso, eu venho aqui na ferramenta de aderência, né, habilito ela, né, essa ferradurinha, e venho nesse outro vetorzinho aqui, ó, e falo para ele, olha, faça a aderência, né, na hora que você estiver próximo a um ponto, a um vetor, a um vértice, a uma linha, né, a um segmento, a uma área. Quando você estiver próximo a ele, puxa ali meu mouse para lá, né, para eu começar a fazer exatamente onde começa ou termina uma linha, onde está um ponto, enfim. Né? Você vai ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou pedir para ele puxar para o meu vértice. Nesse caso, como eu estou trabalhando com o SRC 29192, né, aqui ele me dá a opção de puxar o meu mouse, né, quando o meu mouse estiver a 5 metros, né, ou pixel, né, metros ou pixel aqui. Nesse caso eu vou utilizar metros. Né? Quando meu mouse estiver próximo do meu ponto, sei lá, eu vou colocar aqui 10 metros, né? Eu vou pedir para que ele puxe o meu mouse para lá. Olha só, se eu chegar próximo ao ponto aqui, ó, na hora que eu chegar aqui em 10 metros, ele vai puxar. Você está vendo que ele puxa o meu mouse ali, ó. Ele puxa o meu mouse pro ponto. Ó. 10 metros aqui, ó. 10 metros, vamos pegar a ferramenta de medida, né? 10 metros, né, vai dar onde aqui, né? 10 metros é mais ou menos aqui, ó. 10 metros é mais ou menos aqui. Tá aqui a ferramenta de medida, desculpa. Onde que vai dar 10 metros, ó? Estou em 7 metros, ele está puxando 8, 9, 10. Aí, pronto. Ó. Saiu dos 10 metros ali, ó. Ele tá... Na hora que chegar em 10 metros, ele vai puxar, ó. Puxou. Puxou, tá vendo? Ele vai começar exatamente aqui onde está o meu ponto, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a adicionar essa linha, volto aqui, ó. Em adicionar linha, ele já puxou aqui para o meu rio. Na hora que eu começar a fazer a vetorização, olha só, vai começar a surgir uma linha aqui na tela. Ó. Uma linha bem fininha. Né, ó. Uma linha bem fininha. Ó, tá vendo? É uma linha bem fininha. E aí, pessoal, quando você terminar de vetorizar um trecho do rio, né? Quando você terminar de vetorizar um trecho do rio, você aperta assim, ó, o botão direito, tá?
você aperta o botão direito. Eu vou fazer a vetorização bem feia aqui, ó, desse trecho. Tá, ó, eu vou fazer a vetorização bem feia desse trecho e vou parar exatamente aqui nessa confluência aqui, ó, nessa primeira confluência. Então vai fazendo dessa forma, parando onde o rio faz as confluências, que depois vai facilitar a sua vida. Tá? Então eu vou parar de fazer a edição aqui. Eu clico com o botão direito, vai surgir a opção de eu colocar um ID ou não, que é um número identificador. Eu só dou um Enter, ó, dou um OK. Né? E agora eu tenho um rio aqui desenhado já nesse espaço. Né? Eu não estou conseguindo ver o rio, eu posso mudar a simbologia desse rio. Né? Eu vou colocar aqui com um vermelhão aqui para a gente... e vou dar um destaque maior para ele em espessura. Tá? Vou dar um destaque maior para ele em espessura. Vou dar aqui, colocar um ponto aqui. Olha aqui, ó, surgiu o meu rio, a linha que eu comecei a desenhar aqui no ponto. Ó, tá vendo? Eu vou desenhar esse próximo rio. Olha só, eu venho aqui, ó, começo desenhando esse próximo rio aqui. Né, ó, vou desenhando ele, fazendo aqui, cada clique ele vai armazenando uma coordenada. E aí na hora que eu chegar aqui, ó, exatamente no ponto da confluência, ó, eu venho e clico, finalizo a edição com o botão direito. E aí eu tenho um próximo trecho de rio. E você vai fazer isso para todos os rios que estão aqui, ó, dentro dessa bacia, né? Essa bacia que chega aqui, ó, esse rio que chega no Rio das Onças, tá? Então, você vai desenhar todos os rios. Eu vou parar o vídeo, que eu já tenho desenhado isso. Eu coloquei o arquivo para vocês, né? Eu espero que vocês façam, né, para conseguir treinar já essa modalidade, né, a vetorização dos rios ali, né? E eu espero que você faça e compare também com a minha vetorização, tá? Então eu vou parar aqui, eu vou adicionar a camada que eu vetorizei. Vou continuar fazendo aqui a vetorização e já vou colocar ali para vocês. Olha aí, pessoal. Então eu desenhei toda a drenagem, né, saindo aqui desse ponto, né, toda a drenagem, né, que está dentro dessa bacia. Dê uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem regiões, ó, em que eu tenho aqui um ponto cotado, né? E exatamente onde tem meu ponto cotado, né, eu tenho as nascentes. Né? Eu tenho aqui regiões mais altas, ó, definindo para cá. Esse aqui é um divisor de água, né? Esse daqui seria um divisor de água. Para cá eu tenho uma bacia hidrográfica e para esse outro lado eu tenho a minha bacia hidrográfica que eu estou trabalhando, né? Aqui, ó, essa aqui seria a forma mais ou menos da minha bacia hidrográfica. Então eu já tenho aqui uma configuração visual mais ou menos, né, de como vai ser essa minha bacia hidrográfica. Né? Observando a carta, né, se você vê, ó, esses rios aqui, eles nunca vão encontrar outros rios aqui passando o divisor de água. Então você vai conseguir notar facilmente aí se você está atingindo uma outra bacia hidrográfica. Né? Apesar dos rios começarem bem pertinho um do outro aqui, ó, a gente consegue distinguir facilmente aí se a gente está vendo os rios de uma bacia hidrográfica, de uma mesma bacia hidrográfica ou não. Tá? Então eu desenhei, faço o mesmo, coloque aí o meu vetor depois em cima e veja se está correto o que você fez, né? Faça esse treinamento. Agora nós vamos colocar aqui, pessoal, os pontos das nascentes, tá? Então eu vou criar aqui um vetor novamente, ó, camada, criar nova camada, shapefile, né? Vou colocar aqui em 29192, vou salvar aqui, ó, pontos nascentes, eu vou colocar, ó, nascentes, vou colocar aqui o shapefile. Nunca coloque nome esquisito aqui, com acento, tio, espaço. Se você fizer isso, vai dar erro, né? Pode dar erro, então não faça isso, né? Não faça isso, por favor. Eu vou salvar aqui, ó, essa camada nova e vou dizer para ele que agora eu quero pontos, né? Esses pontos aí vão surgir aqui das nascentes. Ó. Eu vou mapear as nascentes agora. Como eu já vetorizei os rios, fica bem fácil mapear as nascentes, né? Eu venho aqui, ó, com o botão direito, alterno a edição, e aí venho na ferramenta para adicionar os pontos, né? Ó. Na hora que eu venho aqui para adicionar os pontos, eu ligo a minha ferradurinha aqui, que seria a ferramenta de aderência, né? Para ele puxar para o ponto aí. Quando eu tiver 10 metros próximo aqui da minha nascente, né? Eu vou colocar até mais, eu vou colocar uns 30 metros aí. Vou colocar uns 30 metros próximo à nascente, puxa meu ponto para lá. Vou colocar até mais, eu vou colocar uns 50 para aumentar mais ainda, né? Fica bem difícil errar. Olha lá, ó, se eu estiver perto, ó, você está vendo que o meu mouse não está nem lá perto, né? Tá a 50 metros da nascente, ó, o vetor já foi puxado para lá. Se eu der um clique,
ele já vai marcar o ponto, dou um Enter, ó, pronto, eu já tenho um ponto da nascente ali. Então, se eu vou fazer isso para todos aqui, ó, né? Para todos. Lembrando que você não pode fazer, né? Você não pode errar, né? Colocar um ponto aqui, ó, no meio aqui, né? Porque não existe uma nascente no meio do rio, né? O rio é o rio, é o curso d'água já, né? Então, as nascentes vão acontecer exatamente aonde a sua linha, né, do curso d'água começou. Ó. Então é fácil, né? Então o ponto é só ir dando um clique e um Enter ali que você vai conseguir, né, marcar as nascentes aí. Sempre bom lembrar da questão da topologia, tá? Então eu já tenho a camada, né? Você vai fazer isso para todo o rio aqui. Eu já tenho também a camada dos pontos das nascentes. Então faça a vetorização das nascentes e vem aqui e confere com o meu, com a minha camada que eu fiz aí para vocês, tá bom? Então eu vou parar aqui o vídeo e vou colocar também minha camada para que vocês vejam. Bom, pessoal, aqui já estão a camada com as nascentes, né? Agora, o que eu tenho que achar, pessoal? Né? Naquele esqueminha que eu mostrei. Agora eu vou começar a observar a curva de nível aqui. Né? Eu vou até fazer uma coisa diferente para facilitar com que vocês visualizem aquele esquema que eu mostrei para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, as curvas de nível, e esses valores que estão aqui são as altitudes, né, associadas às curvas de nível. Né? Então, olha só, eu consigo ver que para cá a altitude está aumentando. Ó. E aqui estão aqueles uzinhos que eu falei para vocês que a curva de nível está fazendo. Ó, né? Então ela faz um uzinho aqui. Deste outro lado eu tenho a bacia aqui, uma outra bacia hidrográfica. Né? Mas o divisor de água, olha só, tá aqui, eu tenho áreas mais elevadas. Eu vou colocar aqui uma imagem atrás que vai facilitar com que vocês visualizem, né, esse relevo. Eu vou colocar aqui a camada do Open Topo Map, né, por baixo. E vou aplicar aqui na minha carta topográfica uma transparência, só para a gente visualizar melhor, né? Só para a gente visualizar melhor o terreno, tá? Então eu vou aplicar a transparência. Olha só, aqui eu consigo ver mais facilmente, né, que existe uma elevação aqui, ó. Eu consigo ver que existe uma elevação aqui nessa região. Então provavelmente é aqui que o meu divisor de água tá, né, ó. E tá mesmo, olha só, os meus rios não estão cruzando esse morro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então eu acertei aqui. Eu acertei aqui que meus rios não estão cruzando esse morro, certo? Então aqui eu tenho toda a bacia hidrográfica desse meu rio que eu estou fazendo a vetorização. Tá? Então essa daqui pode ser uma dica. Eu estou usando a camada do Open Topo Map e coloquei uma transparência aí, embaixo aí dessa carta topográfica. Tá? Se você não tem o Quick Map Services, que é esse plugin aqui que está dentro de Web Quick Map Services instalado, vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e procure pelo Quick Map Services. Procure pelo Quick Map Services aqui, ó, Quick Map Services. Né? Eu já tenho ele instalado, então eu não vou instalar. Né? Você vai clicar em cima dele e vai instalar esse complemento. Ele vai aparecer aqui em Web. Né? E aí você pode visitar os primeiros vídeos que eu faço lá para adicionar, né, a camada do Quick Map Services e explorar ela, né? Você pode visitar esses meus vídeos que você vai conseguir fazer esse exercício, tá? Então o que eu quero fazer? Agora eu vou criar um novo ponto aqui para marcar os pontos mais altos, tá? Para marcar onde que eu vou fazer a delimitação da minha bacia, certo? Então eu venho aqui, ó, de novo lá em camada, criar nova camada, blá 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 blá, né? Venho aqui, defino que é 29192. Eu venho aqui, agora eu vou digitar aqui, ó, pontos mais altos, pontos altos. Eu vou digitar assim, ó. Repare que eu separo aqui as palavras, né, com um underline, tá? Então, repare isso, é importante, tá? Eu vou salvar aqui e vou começar a delimitar aqui quais são os pontos mais altos, né? Vem aqui na geometria ponto e ok. Vai aparecer aqui pontos altos. Eu venho aqui alternar a edição e vou agora começar a marcar os pontos mais altos aqui. Então eu venho aqui nos pontos cotados, ó, próximo à minha bacia hidrográfica, né? Aqui, ó. Aqui tem um ponto cotado, que é um ponto mais alto. Né? Aqui tem outro, ó, que é um ponto mais alto, né, em volta da minha bacia. Aqui eu tenho outro, que é um ponto mais alto. Olha só. E eu vou fazendo esses pontos mais altos aqui, ó. Aqui eu tenho um outro ponto cotado, um topo de morro ali, seria um cume, né? Aqui eu tenho outro, aqui eu vou desabilitar a ferramenta de coisa, senão ele estava puxando para cima do ponto ali. Aqui eu tenho um outro cume, ó.
eu tenho outro cume aqui. Enfim, eu vou delimitando esses pontos mais altos, olha só, e vai formando o formato da bacia mesmo. Ó. Esses pontos mais altos eles não vão permitir com que a drenagem, né, vá se conectar com uma outra bacia. Né? Então, esses são, de fato, os divisores de água. Olha só, aqui eu tenho um outro cume, né? E assim por diante. Ó. Eu vou marcando todos aqui. Ó. Todos esses pontos cotados, onde essas curvas estão bem fechadas e pequenas, né? Eles são cumes da minha bacia hidrográfica. Repara aqui, ó, aqui tem um outro elemento, né? Ó. Aqui tem um rio aqui, ó, bem curioso, né? Tá bem próximo um do outro aqui. Aqui eu tenho um outro cume, ó. Então a minha bacia vai formando esse formato aqui, ó, daqui para cá. Ó. Eu não poderia cruzar daqui para cá porque eu estaria marcando o divisor de água errado, né? Então aqui tem um outro, enfim. Então eu vou fazendo ao redor aqui, eu vou parar o vídeo e vou fazer ao redor de toda a bacia para mostrar para vocês. Eu estou procurando os pontos mais altos, né? Estou procurando os pontos mais altos. E eu estou fazendo bem rápido. Então você repare aí como eu estou fazendo o processo e vai olhando devagar a sua carta topográfica, procurando esses pontos mais altos em volta da sua bacia. Tá? Eu vou terminar de fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. E aí, pessoal? Então, eu acabei de fazer aqui os pontos mais altos, né? São esses pontos aqui em roxo aqui no mapa, né? E agora eu já tenho mais ainda uma evidência para conseguir saber onde estão aí a minha área da bacia, né? Delimitar o polígono da minha bacia. Eu já tenho todos os elementos aqui para conseguir fazer isso, né? Para eu terminar de fazer a edição, né? Para todas as camadas, se tiver todo mundo com um lapisinho aí, vai saindo aqui, ó, salva primeiro, né? Clique em cima da sua camada, salva aqui com o disquete e para a edição, né? Para o lapisinho. Pode ser aqui em cima ou pode ser com o botão direito em alternar edição. Todo mundo vai ter que estar sem o lápis, tá? Se alguém tiver com lápis, quer dizer que a camada está em edição, então fique preocupado, tá bom? E aí pare, aí se você fechar o QGIS, acontecer alguma coisa, você vai perder o que você fez aí. Então é melhor salvar sempre o que você está fazendo, certo? Para eu criar o polígono da bacia, vamos lá, essa aqui é a etapa final para fechar a bacia hidrográfica, né? Eu vou criar mais uma camada agora, e essa camada agora vai ser uma camada do tipo polígono, né? Então essa camada do tipo polígono, né? Eu vou salvar aqui, ó, com o nome bacia, né? Vou salvar com o nome bacia. Vou aqui 29192 no SRC, venho aqui e trago agora como a geometria polígono, né? E dou um OK. Se você não fez esse procedimento corretamente, né, nós vamos ter problemas, tá? Então tome cuidado aí, faça esse procedimento bem cuidadosamente, coloque o SRC corretamente, enfim. Então vamos fazer direitinho que vai dar certo. Então vamos lá, eu vou alternar a edição para começar a desenhar a minha bacia. Tá? Se vocês lembram lá, o polígono, eu vou marcando os pontos e o último ponto é igual ao primeiro, aí fecha o polígono, né? Então é assim que o SIG vai fazer para mim. Eu alterno a edição e vou adicionar um polígono. Né? Onde que esse meu polígono vai começar? Exatamente, ó, eu vou ligar aqui o campo de atração para outra camada aqui, né? Vou pedir para ele atrair sempre para o vértice, não para o segmento. Vou tirar aqui, vou deixar só o vértice. E quando eu tiver a uns 10 metros dos meus vértices aí, porque eu vou ter pontos muito próximos, né, das nascentes e dos pontos mais altos ali, então eu quero que ele atraia com 10 metros só de proximidade. A minha bacia hidrográfica, né, ó, se eu puxar aqui, ela vai começar exatamente aqui onde está o meu ponto, né, da nascente, e eu vou começar a fazer ela para cá, tá? Ó. Vou fazer ela para cá, assim, que aí a gente vai conseguir ver. Reparem que aqui tem os U's, aqueles uzinhos que eu tava falando já na aula, né? Na aula com os slides, né? E aqui do lado tem uma outra guia que é muito importante. Tem uma outra bacia hidrográfica, tem a drenagem aqui do lado. Ó. Essa drenagem aqui do lado já vai me mostrar onde está, né, o divisor de água. A drenagem aqui, provavelmente o divisor de água passa aqui, né? E eu tenho esses uzinhos aqui, né? Esse uzinho vai mostrar para mim aqui ele vai apontar, né, a parte básica dele aqui vai apontar para a parte mais baixa, ou seja, aqui é mais baixo, aqui é mais alto, vai ficando mais alto, vai ficando mais alto e assim por diante, né? Então, vamos lá, eu vou começar a vetorização. A minha bacia hidrográfica vai passar... Opa, ele fez caca aqui, ó. Eu vou começar a vetorizar a partir desse ponto. Ele já está buscando outro ponto aqui.
né? Deixa eu ver. Pode ver que acontece erro com todo mundo aí. Né, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou parar o vídeo e vou ver o que está acontecendo aqui comigo. Bom, eu não fiz nada demais aqui. Né, e fiz aqui só apaguei só fiz tirei uma camada e coloquei ela de volta aqui. Desabilitei ela e habilitei de novo, né? Ela sumiu e voltou. Agora está vetorizando certo. Então eu vou começar aqui vetorizando o meu rio. Eu vou passar aqui pelo uzinho, ó, essa região aqui. Já tem aqui uma drenagem e outra drenagem. Eu sei que vai passar bem aqui no meio. Aí tem o uzinho aqui para me guiar, né? E aí eu vou buscar a camada dos pontos mais altos aqui, né? Vou buscando aqui sempre o uzinho. Eu vou fazer essa delimitação aqui, ó. Vou passar aqui o divisor de água, buscando o uzinho, né? E agora eu vou buscar esse ponto aqui, ó. Esse ponto que está mais adiante aqui, sempre nos uzinhos aqui, né? Sempre o uzinho aqui. Cheguei aqui no topo de morro, ó. Cheguei aqui no topo de morro. Agora eu vou buscar esse próximo topo de morro aqui, ó. Aqui, ó, é um platô, né? Onde a curva de nível aqui está igual. Aqui dentro está todo mundo com a altitude, né? Maior do que o... Então isso aqui é o topo do morro mesmo, né? Então eu vou andar em cima aqui, ó, desse topo de morro. Esse aqui é o divisor de água. Então eu vou buscar o meu próximo uzinho e aqui o ponto mais alto, tá? É sempre assim, ó. Então aqui, ó, eu vou buscar o meu próximo ponto mais alto. E aqui tem uma drenagem da outra bacia aqui para me guiar também, ó. Então eu venho aqui e eu consigo fazer, né, a conexão com o próximo topo de morro. Aqui em cima um platô, venho aqui, enfim, vou buscar o meu próximo topo de morro, venho aqui, vou buscar o meu próximo topo de morro e assim por diante, né? Aqui já está formando, né, a característica da minha bacia. Então eu estou delimitando ela na mão. Eu vou buscar aqui, ó, o uzinho aqui, ó, de novo. Pode ter uma variaçãozinha, tá? Não tem problema, né? Não tem problema. Já tem erro embutido aqui na carta topográfica também, né? Então a gente pode ter uns errozinhos. Estou buscando o meu próximo ponto mais alto, sempre olhando também, ó, onde estão os rios aqui próximos da outra bacia, né? Para eu não fazer a bobeira de fazer a conexão, né? Delimitar uma bacia, o topo de morro está passando para uma outra bacia, né? Então eu venho aqui, ó, vou buscar o meu próximo topo de morro, próximo topo de morro, venho aqui para o próximo topo de morro também, né? Aqui tem um rio, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o rio da minha bacia, aqui outro rio. Eu vou cruzar aqui, ó, esses dois, né? Bem no meio, né? Vou buscar o uzinho aqui de novo, ó. Venho, busco o meu topo de morro aqui. Vou buscar o próximo topo de morro de novo. E assim por diante, né? Vou fechando aqui, ó. Agora eu vou chegar na parte final. Já fiz a metade da bacia, né? Ó, já fiz a metade. Estou agora buscando aqui o meu próximo topo de morro e sempre olhando para os uzinhos e vezinhos aqui da minha carta topográfica, né? Das minhas curvas de nível aqui, né? Aqui tem um outro rio, ó. Então eu não posso cruzar ali, eu vou cruzar bem no meio dos dois aqui, ó, né? Então vem aqui, achei o próximo topo de morro e assim por diante, vou fazendo, ó. Fica bem fácil, viu, gente? Se vocês utilizarem essa técnica que eu estou falando para vocês, olhando para essas feições dessa forma, né? Vocês vão conseguir delimitar a bacia hidrográfica facilmente. Então aqui agora eu vou começar a buscar, ó, o uzinho de novo, ó. Olha lá, ó. E aí eu venho aqui, topo de morro, beleza. Olha lá, ó, topo de morro. Fechou. Vou indo mais rápido aqui, ó. Vou conseguir fazer mais rápido agora, né? Vocês já entenderam a dinâmica, né? Vou buscando o uzinho, ó. Vou buscando o uzinho, sempre de olho nos rios e nos topos de morro aqui, ó, né? E aí, ó, aqui topo de morro, topo de morro, topo de morro, topo de morro. Aqui, pronto, chegou aqui no final da minha bacia, né? Eu poderia ter vindo direto para cá, ó. Ah, eu errei. O que eu posso fazer? Vem com o botão direito, ó, salvou. Eu errei, eu fiz esse bico aqui, né? Eu tenho as ferramentas de edição avançada, né, que eu coloquei aqui do lado, mas provavelmente para vocês elas vão aparecer aqui. Aí eu posso movimentar os vértices, né? Posso excluir uma parte, enfim, né? Eu vou pegar essa ferramenta de vértice aqui, ó, e vou fazer uma seleção aqui, ó, desse vértice e vou puxar ele para cá, ó. Vou puxar esse outro vértice para cá, né, para formar aqui exatamente aqui a base da bacia, ó. Pronto, ó, tá aí. Então, essa daqui é a minha bacia hidrográfica, delimitada aqui para que vocês vejam, né? Então tá aqui a bacia hidrográfica delimitada. Certo, gente? E aí, um exercício bônus seria fazer o recorte, né? Então eu tenho a camada da carta topográfica, que é um raster, que é uma imagem,
e eu vou recortar só a área da minha bacia hidrográfica aqui. Né? Vou deixar só a carta topográfica na área da minha bacia hidrográfica. Tá? Então eu tenho o meu vetor molde, né? E a minha carta topográfica. Né? Então aqui a bacia hidrográfica aqui é a imagem. Né? Então eu vou recortar em função desse molde aqui que é a minha bacia hidrográfica. Eu venho aqui em raster, ó, venho em extrair e recortar pela extensão da camada de máscara aqui, tá? Eu venho aqui, o parâmetro de entrada é minha carta topográfica, né? A carta topográfica que eu quero recortar. Então eu venho aqui e seleciono a carta topográfica. A camada máscara é o vetor da minha bacia hidrográfica. Eu não quero fazer essa conversão de SRC. Coloca aqui, ó, para quando for sem dados, coloca igual a zero. Né? Tudo que for igual a zero é sem dados, aí, para ele não fazer um campo preto em volta aí da sua imagem. E vem aqui embaixo, ó, e salva o seu recorte aí em algum lugar da sua pasta aí que você quer. Então eu vou colocar aqui recorte, né? Bacia, né? Bacia, tá? Vou salvar aqui o recorte da bacia. Se eu der um executar, ele vai fazer a operação. Agora ele está pegando os limites da minha bacia, né, do polígono da minha bacia, e está recortando a minha carta topográfica. Ah, professor, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Ó. Se eu apagar aqui as cartas topográficas e o coisa de baixo, tem só o recorte da minha bacia hidrográfica. Né? Se fosse a minha área de estudo, está aí um mapa que eu poderia fazer. Certo? Então é isso, esse exercício, essa aula, né, para a gente conseguir aí balizar vocês para conseguir fazer os próximos exercícios. Então, eu vou deixar esses elementos aqui básicos com vocês, tentem reproduzir, né, o que eu estou fazendo, e aí apliquem isso para toda a bacia do Rio das Onças. Tá? Eu quero que vocês delimitem a bacia hidrográfica de todos os rios das Onças. Aí. Então, o Rio das Onças é onde esse rio aqui deságua. Então, essa bacia aqui já é parte do Rio das Onças. Então, tem parte da bacia do Rio das Onças já delimitado para vocês aqui. Tá bom? Essa é uma subbacia do Rio das Onças. Tá? Então a carta topográfica está aqui. Esse aqui é o Rio das Onças. Ó. E aí vocês vão vetorizar, fazer todo esse processo de vetorização, recorte, etc. para esse rio aqui, que é bem maior. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa era a aula de hoje.